Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla-Hix, trazendo notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podendo ajudar a trazer conteúdo diário, já deixe seu like, se inscreva aí, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do Mengão. Vamos para mais um pacotão de notícias diárias aqui do Flamengo, com as últimas notícias do dia aí. Oficialmente ontem, a gente traz números das estreias oficiais de Tite desde 2010. Em 2010, Corinthians e Palmeiras, vitória do Corinthians. Em 2015, Corinthians e Marília, vitória do Corinthians. E em 2016, com a seleção brasileira, vitória para cima do Equador. Tite que faz a sua estreia agora com o Flamengo, próxima quinta-feira, fora de casa, jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. E o Rafael Marques chegando direto lá do Rio, também trazendo mais destaques desta apresentação do Tite. Tudo bem, Rafa? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro beijo, Glaucia. Um abraço também ao Jalminha e também ao Renato, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. Realmente faz pouco mais de 25 horas que o Tite deu a sua primeira coletiva. Teve contato com a imprensa, né, como técnico do Flamengo, já que antes as suas declarações tinham sido feitas apenas aos canais oficiais do próprio Flamengo. Foi um contato com a imprensa brando, a polêmica que se esperava ser desenvolvida, principalmente pelo fato de ele ter recusado o Corinthians algumas vezes e também ter dito recentemente que se fosse trabalhar em algum clube esse ano ainda, poderia ser chamado de mentiroso. Esses temas em específico não foram tratados e todo o contorno daquela situação da coletiva foi muito bem desenvolvido, não só pela comunicação do Flamengo, como também pela assessoria privada do próprio treinador. Neste exato momento, no CT Jorge Elal, o Ninho do Urubu, Tite comanda sua 7ª atividade como técnico do Flamengo. E amanhã a delegação parte para BH, já que na quinta-feira tem Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Da coletiva de ontem, alguns trechos valem apenas serem destacados mais uma vez. A gente tem um compilado com as principais respostas de uma coletiva que foi mais ou menos linear, em que o Tite, acima de tudo, teve a preocupação em ter uma boa receptividade do torcedor do Flamengo. Prefiro colocar assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? Um objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. Esse ajuste de datas, ele não e trazer uma situação anterior que também traz benefícios, traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo. Eu conversei com o Gabi, conversei com o Pedro a respeito e falei da possibilidade da utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno, ou do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos, ele começa a ter naquilo que uma estrutura de uma equipe ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu está mais longe da vitória. As situações que elas são externas, que ela é de espetáculo. Agora tu vai ver eles atrás do pano. No bastidor. Então nós conversamos, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Vou te colocar. E até vou falar só nessa, para ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava como pivô, outro com jogador de movimentação.
Inclusive, por isso, eles podem atuar junto, eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas tranquilo em relação a isso. O jogo é um mecanismo vivo, mas ele parte de alguns princípios. Né? Tu manter a posse de bola, porque historicamente ser criativo ofensivo é do DNA do Flamengo, e ele vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não o contrário. Que é inevitável que em alguns momentos do jogo o adversário vai ter aquilo que eu chamo de domínio. Domínio considero quem está com a bola. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai controlar o adversário. Não dá a ele oportunidade de finalização. Então, quando conseguir isso, tu está mais perto de vencer. A gente vai procurar estar equilibrando essas situações. Essas, portanto, as principais respostas do Tite na apresentação ontem. O Flamengo tem uma situação específica para resolver, que é o futuro de Bruno Henrique. O contrato dele termina agora no final do ano e o Palmeiras é um grande concorrente, porque tem manifestado firmemente o desejo de contar com o atacante. Aliás, disposto está o Palmeiras a oferecer os 3 anos que o Bruno Henrique quer que o Flamengo ofereça, mas por enquanto a diretoria rubro-negra não parece muito disposta a avançar, além dos 2 anos que já foram oferecidos. Enfim, é o Flamengo que está já vivendo a era Tite, que tem seu início efetivo em termos práticos no jogo da próxima quinta. Glaucia. Boa, Rafa. Obrigada pelas informações. Beijo grande para você. Até a próxima. Boa sequência de trabalho por aí. Rafael trazendo para a gente esses trechos importantes dessa apresentação do Tite, que acho que resumem bem também o que foi o papo dele com a imprensa. Como o Rafa bem pontuou, né? Se esperava que alguns temas levantassem mais polêmica, mas nunca foi muito o perfil do Tite levantar polêmica, mesmo que o assunto fosse um pouco mais cascudo. Ele sempre trata de uma outra forma. E a gente vê nesses pontos que justamente ele trabalha assim. Essa questão de voltar a trabalhar, falou de um planejamento, que já é isso que a gente discutia, né? Poxa, lógico que ele volta pensando em 2024, então de já preparar muito esse Flamengo. Questão do Gabigol e do Pedro. Podem jogar, mas aí se a gente também... Aí ele começa a colocar, quer dizer, são todas as possibilidades que ele tem em mãos, então ele não crava nenhuma coisa nem outra. Enfim, foi bem low profile, foi bem ali dentro do seu modo de ser, que é o do Tite mesmo. Eu acho que eu não esperava nada muito diferente disso. E digamos também que o Flamengo não está precisando de muita polêmica, não. Acho que essa temporada já teve bastante. Já chega o Tite riscando mais um fósforo. Eu acho ali, que o rubro-negro precisava dessa paz, né, desse sentimento mais tranquilo. O pau torou a temporada inteira, gente brigando, dirigente saindo na mão no shopping, enfim. Eu vejo muito esse primeiro contato como algo que tanto o clube como o Tite precisavam tirar da frente. É aquela volta de corrida que você não acelera muito nas curvas, você faz ali bem tranquilinho para poder passar. É a nota 6 que você tira na escola para passar de ano, para não ter... Então, acho que eu vi muito nesse sentido. O Tite não é de entrar realmente nesse tipo de embate. Ele está chegando num contexto novo também, num contexto que é complicado. Ele vai lidar com jogadores grandes que já estão na luta aí já faz tempo. Então eu vi um Tite muito preocupado com isso, em deixar uma impressão tranquila. Tem um agravante, até eu estava assistindo o Rafa mais pela manhã, e ele falou que eles meio que marcaram o treino assim, meio que em cima da coletiva, que é para isso, para responder rapidinho, para se livrar. Então assim, acho que é dia a dia, acho que as coisas vão sendo construídas, e assim, realmente, acho que para quem ele tinha que entregar, que é para o torcedor rubro-negro, ele entregou. Não deu confusão, o rubro-negro foi dormir tranquilo, e agora é trabalho. O Flamengo hoje ele precisa de trabalho. Ele precisa de dia a dia. Precisa de falação. Falar menos, trabalhar mais. Agora é o momento de colocar e de ele ir para o campo, de trabalhar, de conversar com esses atletas. Precisa de planejamento para a próxima temporada. Então, assim, ele entregou o que tinha que entregar. Por mais que muita gente fala, queria uma polêmica e tal. Eu acho que ele deu a paz que o flamenguista tá atrás já faz um tempo, viu? Pelo menos até quinta-feira, né? É isso. Quinta-feira já tem jogo, então já começa a cobrança. Mas assim, o Tite é um gestor, tem isso como um forte dele até. Então ele colocou as coisas calmas, tranquilas. Mas ao mesmo tempo me deixou intrigado uma coisa ali só. Que ele fala que os dois não brigaram pelo mesmo espaço, Gabigol e Pedro. E no Flamengo, eles vão brigar pelo mesmo espaço ou não? Isso que me causa essa dúvida. Porque, assim, ele tinha
quando era treinador da Seleção Brasileira, tinha todos os jogadores para escolher. E do Flamengo ele escolheu Pedro e Everton Ribeiro. Então, acredito que esses jogadores já saem na frente com o Tite. E aí já pode começar a ter um certo tipo de problema, porque o Gabigol vai ser encaixado aonde nessa equipe? É muita gente que pode oferecer muita coisa para essa equipe brigando por espaço. Um destes caras, coloca aí na tela pra gente, que já teve muito espaço com o Tite e viveu bom momento com o técnico Tite, é este aí, ó, Cebolinha. Na seleção brasileira, em 25 jogos, foi titular em 10, marcou 3 gols, 3 assistências, 170,5 minutos para participação em gols e um título. Artilheiro da Copa América de 2019 com 3 gols. No Flamengo, em 52 partidas, foi titular em 22, marcou 4 vezes, 8 assistências, 190,8 minutos para participação em gols e nenhum título com a camisa do Flamengo. É bem ampla essa lista de quem também está buscando por um espaço e onde o Tite encaixa quem. Nesse sentido, tinha que jogar 17, 18. Não dá. Não dá. Assim como não dá o time de videogame que muito torcedor quer também. Com todo mundo, não dá. Você tem que equilibrar as coisas. E assim, é inevitável que qualquer treinador que assuma o Flamengo hoje tome medidas impopulares. Não tem como. Se eu fosse arriscar um pouquinho de dinheiro que eu tenho guardado, eu arriscaria que não comece Gabigol e Pedro junto. Conhecendo um pouco do que o Tite pensa de futebol, de verdade. Então, assim, é uma questão que ele vai ter que trabalhar e aí ele vai ter que jogar muito claro com os caras, porque temos aqui um ex-jogador e eu sempre escutei muito isso de atleta, que vocês valorizam muito o olhar e mandar real. A verdade sempre é melhor. Exatamente. Mesmo que não seja o que tu queira ouvir. Exatamente. Então vai ter que ser nesse sentido. Muita gente falando em uma revolução, vai mandar todo mundo embora. Eu não acho que o Tite tem esse perfil. Eu acho que se alguém for sair, vai ser... E ele, dentro da coletiva, deixou isso muito claro, que existe hierarquia, que tem gente para tomar decisão acima dele. Ele tirou um pouco dele da reta ali nesse sentido. Porque o Tite é um cara que ele acredita muito na recuperação. E, esse atleta eu vou conseguir recuperar, eu vou retomar o desempenho dele. E o Cebolinha é um deles, cara. É um deles. A questão é que o Cebolinha, ele disputa a posição apenas contra o Bruno Henrique. E outra, né? De verdade. Só se o Bruno sair. Aí eu acho que o Cebolinha ganha uma vidaça no Flamengo. Coisa que eu também não acredito que o Bruno vai sair. Então, enfim... Essa questão de não dá para jogar 17, dá para jogar 18, óbvio que não. E também... Conquistar a posição vai de vários fatores, né? De como o cara tá também no dia a dia, um esquema que encaixe. Claro, a gente sabe que esses times maiores montam este elenco maior porque é um calendário mais esticado, mais cheio, mais robusto, precisa de uma equipe maior. Mas, às vezes, ali dentro do que é um esqueleto principal desse treinador, o cara muitas vezes também não acaba encaixando e não é aproveitado. Enfim, são vários fatores, né, Djalma, para que você também aproveite esse elenco qualificado, grande, mas que dê oportunidade para todo mundo. Nem sempre é possível. E o Tite está ali para isso, né? A função dele é essa, porque assim, o grupo do Flamengo, os jogadores que tem dentro desse grupo, ninguém pode contestar a qualidade deles. São jogadores que têm qualidade e podem render muito, mas tem alguns jogadores, o Cebolinha é um caso desse, que não conseguiu render o que rendeu em momentos anteriores. E o Tite pode fazer essa recuperação. O atleta ele pode não ser titular, mas ele pode estar jogando bem, vivendo um bom momento. E que no caso do Cebolinha não aconteceu. Mas o Pedro também, nos últimos jogos, não vem vivendo um bom momento. Então essa recuperação dos atletas que já tem no clube, o Tite sabe fazer muito bem e, como ele falou, deixar uma renovação ou uma contratação. É lógico que eles vão conversar internamente, mas tem gente superior, no caso a diretoria, para decidir isso. E o Tite, como ele falou bem, eu vou me adaptar ao grupo que eu tenho, não o grupo tem que se adaptar às minhas ideias. Até quinta-feira, estreia do Tite no comando do Flamengo, para a gente já começar a ver o que ele pensa ali dentro desse grupo. Fica no Flamengo até o final do ano que vem. Qual foi a coisa que mais te chamou a atenção nessa coletiva do Tite, o Vene Casagrande? Antes de mais nada, eu vi na velocidade 2 do WhatsApp para não dormir, né? É mesmo? O Tite falando, às vezes me dá sono. Mentira, brincadeiras à parte, eu gostei demais da entrevista coletiva do Tite. Ele foi bem sincero, ele não ficou dando rodeios como ele costuma dar, aquele discurso demagogo que a gente já conhece do Tite, mas não, ele foi sincero, respondeu, inclusive gostei bastante quando ele foi questionado sobre Pedro e Gabigol jogando juntos, e a gente já pôde ver na resposta dele que ele não enxerga um concorrente do outro, totalmente diferente, ou seja, posições diferentes.
Acho que dificilmente os dois jogarão juntos, inclusive quando questionaram sobre Bruno Henrique, e aí ele mesmo deixou muito claro ali que quando tiver Bruno Henrique a história é diferente. Inclusive ele explicou por que não levou o Gabigol para a Copa do Mundo. Ele falou que o Pedro e o Gabigol, eles brigavam por posição na Copa do Mundo em posições diferentes. Então ele mesmo, é basicamente o que o Dorival Júnior pensava sobre Pedro e Gabigol. Então eu gostei bastante sobre essa resposta. Gostei também ele mostrando para os jogadores, ali entre linhas, que ele vai fazer a competitividade no elenco, que ninguém tem vaga garantida. Ele falou, é no campo que se conquista a posição no time titular. Gostei bastante disso. Então, de maneira geral, acho que o Tite foi muito bem nessa primeira entrevista coletiva dele. Ele foi muito sincero quando questionado sobre vários assuntos. E é isso, acho que ele chegou muito bem, mostrando conhecimento sobre o Flamengo, mostrando que ele tem uma responsabilidade muito grande ao assumir esse comando técnico do Flamengo, e também deixou claro ali, quem assistiu a entrevista coletiva toda, que o ambiente, quando ele chegou, não era dos melhores, mas ele já está tentando melhorar bastante esse ambiente e acha até que está conseguindo. As pessoas que frequentam o Ninho do Urubu falam isso, que o ambiente é extremamente melhor. Ô Pedrosa, qual vai ser o maior desafio do Tite, na sua opinião? Recuperar os jogadores, sem dúvida alguma. Recuperar a individualidade desses jogadores, porque a gente fala, e eu sempre falo isso aqui, o elenco do Flamengo, tecnicamente, é o melhor do Brasil, é o melhor da América do Sul, de potencial de jogadores. Se você for colocar os 11, escala os 11, tem 8 que já estão na seleção, ou frequentam, ou já frequentaram, tem 9, 10, além dos Ele trabalhou com 11 jogadores então, na assim, seleção. Ele vai precisar recuperar a gana desses jogadores de querer vencer. Eu acho que um comando desse, chegando, mostrando também que quer vencer, isso que é o recado que ele vai passar para esses atletas. Além disso, é aquilo, né? O Tite é um cara extremamente estudioso, extremamente técnico. Eu acho que ele entende muito de futebol e a gente precisa de pessoas, quando vão para a coletiva, quando vão dar uma entrevista, eles estão comunicando e conversando com o torcedor. E ele explica para o torcedor tudo o que ele pensa, de forma detalhada. Por mais que às vezes possa parecer cansativo, eu acho que ele consegue ser um cara muito esclarecedor em tudo que ele pensa. Então, ele deixou claro que ele enxerga o Pedro e o Gabigol jogando juntos em algumas oportunidades, porque são jogadores de características diferentes. Então, assim, não é uma disputa. Eu acho que o Tite vai conseguir recuperar os jogadores, é um grande desafio, tendo a torcida ao lado, isso é muito importante também. Então, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu estaria extremamente animado, como eu já venho falando nesse programa aqui, desde que o Tite foi anunciado. Eu vi muita gente reclamando que ele não falou no assunto Corinthians. Você acha que tem que falar, que não tem que falar, que ele deveria falar? O que você acha disso, Vinícius? Antes de mais nada, Fernanda Maia, ele foi questionado sobre o porquê ele ter aceitado essa proposta do Flamengo ainda em 2023, quando ele disse que não aceitaria nenhum projeto em 2023. E ele listou 5 motivos. Eu tenho anotado aqui: estabilidade, incentivo da torcida, estrutura, grupo que joga às claras, que é o caso do elenco, e o desafio de trabalhar um estado que ele nunca tinha trabalhado anteriormente, que é o Rio de Janeiro, estado inclusive que ele mora. Então, de maneira indireta, ele já respondeu por que não aceitou proposta de outros clubes. Eu acho o seguinte: o jornalista, o torcedor que questiona, ele não falou sobre o Corinthians. Se o jornalista queria perguntar sobre isso, que comparecesse à entrevista coletiva e questionado sobre isso, ou pedisse para o funcionário que trabalha para essa respectiva emissora para perguntar. Eu não acho que ele tem que responder exatamente sobre o Corinthians. Ele trabalhou no Corinthians 7 anos atrás. Ele não tem nenhum contrato com o Corinthians, ele não tem nada obrigando que ele aceitasse a proposta do Corinthians toda vez que o Corinthians tivesse proposta. E outra, alguém garante que de fato o Corinthians fez proposta quando o Luxemburgo saiu? Porque publicamente o Corinthians não falou isso. E logo fechou o mano, né? E logo fechou o mano. Ninguém me garante que o Corinthians fez proposta. Então acho que o Tite ele não é obrigado a responder especificamente sobre o Corinthians. Se o jornalista quiser fazer essa pergunta, que faça. Vá à entrevista coletiva e faça essa pergunta. Agora, não critique os colegas que estavam lá, colegas que fazem o dia a dia do Flamengo e questionaram sobre o porquê ele ter aceitado em 2023 e de maneira indireta ele respondeu porque ele não aceitou o Corinthians. E tá certo. Fala pra mim por que ele teria que aceitar o Corinthians e não aceitar o Flamengo. E fala pra mim por que eu tinha que perguntar do Corinthians, ô Pedrosa? Essa discussão é extremamente barrista, Fernanda. Só reclama disso quem é lá do São Paulo, quem torce pro Corinthians, quem cobre o Corinthians. Ele não respondeu diretamente não, Vene, ele respondeu diretamente. Rio de Janeiro, trabalharam no Rio de Janeiro. Melhor estrutura, melhores condições de trabalho, elenco, melhores jogadores, elenco, condições de pagar um alto salário pra ele sem ter o mínimo motivo. Isso
isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi mais um vídeo, mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aqui conteúdo diários aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários como esse, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.